Então, agora sim, devidamente apresentados, sejam bem-vindos, Giovana e João Marcelo. Muito obrigada por atenderem meu convite, virem aqui conversar conosco, falar de uma coisa que eu amo demais, que é música brasileira. Então, muito obrigado, sejam bem-vindos. Se apresenta aí. Que isso, a gente que agradece. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando de uma coisa que a gente também é muito apaixonado, que é a música brasileira. Mesma coisa. Agradeço o espaço e é isso. Vamos bater um papo aí. Bom, eu não sei se vocês estavam me ouvindo, né? Eu chamei vocês, claro, para a gente poder falar um pouco sobre a questão do Tiny Desk Brasil, que inclusive hoje lançou mais um projeto, né? A cantora Tássia Reis tá lá, né? Eu não assisti ainda, mas quero assistir. Mas antes, eu queria muito que vocês pudessem falar do projeto Toca Wave, né? Eu estou acompanhando vocês, assim, eu já sou muito fã, inclusive, que um trabalho incrível que vocês fazem, né? Além, né, das análises que vocês trazem, vocês fazem cobertura mesmo, vocês vão para os eventos, para os espaços, em escola de samba também, que é outra coisa que eu gosto demais. Vamos trocar ideia, vamos falar sobre isso também. Mas queria que vocês pudessem falar um pouco do que foi esse projeto, como é que vocês idealizaram, como é que ele está sendo apresentado já faz tempo, né? Como é que vocês estão hoje executando o projeto e como é que ele surgiu? Eu vou falar mais nessa parte porque, como está na minha descrição, eu sou um dos idealizadores do Toca. Antes de fazer parte do Toca, eu fazia parte do Retranca, que é um projeto que eu tinha com uns amigos da faculdade, voltado para futebol, eu e mais 3 amigos, inclusive o idealizador e até hoje do Retranca, a Adriana Assunção, é namorada da Giovana, diga-se de passagem. E, cara, eu fiquei uns 2 anos, 1 ano e meio no Retranca e eu entendi que não era esse caminho que eu ia seguir no jornalismo. Ali no meio de 23, não, 24. meio de 24, eu tive essa parada, conversei com a Adriana e falei, cara, eu acho que não é isso que eu quero seguir. O Retranca já tava, tipo, com 20 mil seguidores, algo assim, já tava meio que em ascensão. Hoje tem quase 100 mil, tanto no Instagram quanto no TikTok. Graças a Deus se consolidou. Mas aí eu fui buscar uma parada. E uma coisa que eu tinha de insight, assim, eu não queria fazer o meu Retranca de música, mas uma parada que eu achava legal desses vídeos, assim, de Instagram Reels era quando o influencer ele ia até um local e contava a história daquele local. Então, eu tive esse insight de fazer isso e contei essa ideia para um amigo meu, o Igor, que é o branquinho, o Igor Marçal, que costuma falar mais de rock. Eu falei essa ideia para ele, ele achou muito maneiro e a gente foi numa estátua. Não sei se você está mentalizado no Rio de Janeiro, Thalita, eu não sei, mas onde eu moro no Maracanã tem uma unidade da Moro na estátua, Lapa. sabe? Aham. Ah, esquece. Então, ali na Zona Norte, ali onde perto onde eu moro, tem uma unidade da Estácio e lá tem uma estátua da Dona Ivone Lara. Ali, em homenagem da Dona Ivone Lara. Eu falei, cara, por que a gente não faz um vídeo sobre Canto de Rainha, que é uma composição da Lindo Cruz e do Sombrinha, que é a sua homenagem Maravilhosa. à Ivone Lara, e vamos lá gravar esse vídeo. Eu vou fazer um vídeo discorrendo sobre a música e você me Caetano filma. Veloso, Maria Bethânia. Desculpa, gente, achei que estava sem som. Perdão. Tranquilo. Mas aí a gente fez esse vídeo, inclusive aquela coisa, né? Você rever esse vídeo do início, tu acha muito ruinzinho, né? Mas aí com o tempo eu chamei a Giovana, que é a minha parceira desde o primeiro período da faculdade, a gente fez 21.1 na FRJ, se conheceu na faculdade, e o Cauê, que é meu melhor amigo assim, da faculdade, que assim como o Igor também é cineasta, faz rádio e TV na FRJ. O Igor faz mídias na UF. E com o tempo a gente fazendo esses conteúdos, né? A gente teve esse projeto de carnaval, tem cobertura, e nesse início foi muito sobre teste de formatos, até entender a nossa própria identidade. Dá para se dizer, e só para discorrer sobre a nossa história, no início eram nós 4 membros de produção, eu, Igor, Giovanni e Cauê, e nos últimos meses entrou o Rodrigo, o RD, que é também de rádio e TV na FRJ. O Igor teve um período que precisou sair do projeto momentaneamente, e como ele era o editor, a gente teve que contratar, né? Não teve esse dinheiro, o editor novo, e aí entrou o RD, que é também sensacional. E é isso, e a nossa equipe hoje, para além do pessoal de produção, que somos nós 5, temos outras 2 pessoas por trás das câmeras, que é a Sasha, que é a nossa publicitária, para se dizer, que trabalha com cronograma, com questão de formatos e tal, nos dá os insights. E a Brenda, sim, isso é um nepotismo, a minha irmã, que é advogada e cuida da burocracia, entendeu? Porque a gente está realmente no processo de profissionalizar nossa parada.
E é isso, fala aí, Giovana, da sua visão, como foi entrar no projeto, né? Só não ficar falando. Então, um pouco da origem, eu acho que tudo da origem o João Marcelo já falou, mas eu acho que, assim, se a gente for definir o que eu toco hoje, a gente é, sim, um hub de cobertura musical, de curadoria musical e, principalmente, acho que de crítica, assim, no sentido da palavra ser um crítico de música, da análise. Então, eu acho que isso é muito importante, principalmente porque aqui somos dois jornalistas, então eu acho que, assim, é igual o que o João Marcelo falou, assim, porque o influencer vai num evento e tal. A gente não quer vender o nosso lifestyle, a gente não quer vender Giovana e João Marcelo como pessoalmente, a gente está querendo vender a nossa expertise, nós somos jornalistas, a gente quer comunicar. Eu acho que esse é o diferencial do Toca. Somos todas pessoas da área da comunicação, eu acho que esse é um diferencial nosso, e a gente quer isso, fazer diferente, mas fazer do nosso jeito. Sim. Assim, eu acho... fico muito feliz, inclusive, com esse posicionamento de vocês, como jornalista, né, que também sou, porque eu sempre digo que nem todo influencer é um jornalista. Aliás, nem todo jornalista é um influencer, e nem todo influencer é um jornalista, se é que me entendem, né? Aliás, um jornalista pode ser um influencer, vou melhorar. Um jornalista, ele pode ser um influencer, mas nem todo influencer é um jornalista. E é muito importante esse posicionamento de vocês, porque hoje com a questão das redes sociais, isso tudo está muito misturado, né? Então não se sabe muito assim, nem todo comunicador, né? Ele é um jornalista. E o jornalista, ele é uma área da ciência. A comunicação é uma área da ciência, né? Uma área da ciência humana, embora muita gente não saiba. Então é muito importante, porque eu acho que como você mesmo disse, Giovana, e que bom, fico muito feliz em ouvir isso, porque acho que traz realmente um amadurecimento e um diferencial de vocês enquanto profissionais da área de comunicação, jornalistas, né? Que nesse mundo de rede social e de influencers que, como você bem disse, num objetivo apenas de autopromoção, né? Aonde é que fica realmente o objetivo e a proposta real, que é comunicar. E é comunicar com crítica, com qualidade, com apuração, com aqueles critérios que assim, eu vou puxar a sardinha aqui para o nosso lado, né? Até ser um pouco corporativista, mas são especialidades que um jornalista formado sabe fazer, né? Assim como tem um engenheiro, tem um médico, tem um arquiteto, né? E tem o jornalista, que é um profissional da área. Então, eu fico muito feliz em ouvir isso de vocês, dois jovens jornalistas que estão com esse projeto incrível que é dentro dessa área do jornalismo cultural, que é uma área que eu também gosto bastante, né? Eu também estudei um pouco nessa linha do jornalismo cultural. Meu TCC foi para falar de carnaval também. Então, fico muito feliz para iniciar a nossa conversa. E até vocês comentaram um pouco da equipe. A equipe de vocês são todos de comunicadores, assim, são todos que fazem parte dessa linha. Vocês são todos da mesma área também, ou tem outras áreas? Vocês são multidisciplinares? Cara, na área de produção, diria que sim. Todo mundo ali, tirando o Igor, todos são da FRJ, da Escola de Comunicação da FRJ. O Igor é de mídias da UF, mas eu conheci o Igor por causa do Cauê. E a Sasha também é publicitária. Aí a única pessoa que, em tese, não está envolvida na área da comunicação é minha irmã, que fez direito. Mas o resto é tudo realmente comunicação. Muito bom. E aí, queria entrar então um pouco na nossa conversa, né? Queria muito ouvir de vocês, a Júlia, que indicou vocês, mandou a página, falou: ó, conversa com eles, que acho que eles vão poder ajudar muito a fazer com que a gente aqui da nossa audiência possa entender. A gente conversou em alguns momentos, falamos aqui, né, no diálogo que nós temos com a nossa audiência sobre o Tiny Desk Brasil. Esse projeto é um projeto que ele chega no Brasil já com bastante repercussão, dada a repercussão do Tiny Desk, né? E aí, vocês me corrijam, por favor, o Tiny Desk ele é um projeto estadunidense, né? Ele é dos Estados Unidos. Então, eu vi, inclusive, a própria Lineker, ela foi no Tiny Desk lá, né, da gringa,
E aí eu vi, inclusive, eu estava acompanhando a página de vocês, vou até colocar aqui, essa análise que vocês fazem, né, a coluna a respeito do Tiny Desk Brasil, e aí vocês já começam com uma provocação, e aí vai para a minha pergunta, né, vocês aqui, gente, eu estou colocando direto da página do Toca no Instagram, tá? E aí eles começam falando, Tiny Desk Brasil sempre esteve no Brasil, você só não percebeu. E aí vocês trazem aqui alguns elementos, eu vou falar muito resumidamente porque eu quero ouvi-los, mas aí vocês falam de alguns projetos que são originalmente brasileiros, como o Grime no Rio, em 2018, e aí vocês também falam do Brasil Grime Show, que é um canal que tem no YouTube com 20 milhões de visualizações. Aí vocês falam também da roda de funk, e aí tem aqui a análise que vocês fazem, né, dos projetos todos, inclusive vocês também falam da Rádio Mania, que é do Rio, para quem é do pagode, que é o meu caso, para quem gosta de pagode, de samba, né, conhece certamente a Rádio Mania. E se você for olhar pela internet, há outros canais de música brasileira, o próprio Leandro Brito, que tem um canal de pagode também, que é um canal que eu acompanho, que tem no Rio de, no YouTube, né? Mas aí, a partir dessa análise, eu faço aqui a pergunta para vocês, inclusive já falando para a nossa audiência, além de seguirem a página, vejam essa análise que o Toca está fazendo, né? Que eles estão fazendo a respeito do Tiny Desk Brasil. E aí vocês até falam, né, um marco importante para a música, mas aí há outros movimentos que fortalecem os gêneros da música brasileira. E queria a avaliação de vocês, assim, que vocês pudessem falar um pouco como é que vocês olham para o Tiny Desk Brasil, inclusive a partir dessa reflexão que vocês trazem, né, sobre outros projetos e outros movimentos que são genuinamente brasileiros e que estão falando de música brasileira. Então, eu acho que o Tiny Desk brasileiro, ele vem com uma... Se você for comparar com esses projetos que a gente citou no post, ele sempre vai ser de um lugar diferente. Ele não vai ser uma roda de funk que surgiu no meio do movimento. Então, é uma coisa que você nunca vai poder falar que é algo que tem uma raiz na música popular brasileira ou em algum gênero da música popular brasileira. E eu acho que não é isso que ele se propõe. Eu acho que o Tiny Desk ele se propõe trazer um formato novo, mas que tem essa diferença, não tem a questão da raiz. Uma coisa que a gente destacou na coisa do post, da produção do post, eu e a Giovana, é como esses projetos de microfone aberto, faltou até citar no post, depois a gente ficou meio que causado com isso, Macaco Sessions, que é fora do eixo Rio-São Paulo, também tem o Cultura Livre, de certa forma, programa ensaio, mas uma parada que a gente percebeu é que são programas de microfone aberto que são voltados para gêneros, sabe? O Brasil Grime Show, ele traz essa grime no nome, mas traz muito artistas de drill, funk também, a roda de funk, como o próprio nome diz, a Rádio Mania, que traz pessoas de todos os gêneros, mas se solidificou no samba, no pagode. E uma coisa que a gente se tocou é que, para além de mostrar o trabalho desses artistas, esses programas gravados de microfone aberto, eles têm o poder de reforçar a memória. Por exemplo, eu sou muito fã de Reinaldo, mas a minha apresentação favorita do Reinaldo é na Rádio Mania. E, tipo, é uma gravação antiga, é um registro eterno do cara. Brasil Game Show é a mesma coisa, eu conheci o Brasil Game Show em 2020 e conheci muitos dos meus artistas favoritos hoje, eu conheci no Brasil Game Show, de abrir porta para fazer ascensão, e eu acho que a roda de funk também nessa mesma levada, mas também na questão do funk ter um espaço profissional para divulgar o seu trabalho, por exemplo. Teve uma época ali nos anos 2010 que, para um artista de funk ser considerado relevante no meio, ele tinha que ter o seu episódio na roda de funk. MC Pose, MC Cabelinho, MC Carol, MC Gorila, MC Marcelli. E é isso, é um programa muito Rio de Janeiro, mas muitos artistas que hoje têm tamanho nacional, o seu primeiro levante nacional foi a roda de funk. Então, é isso, são vários fatores que eles levantam. Mas... Você pode falar o que foi esse projeto Roda de Funk? Da onde que ele surgiu? Quanto tempo ele tem?
Cara, eu me surpreendi, porque eu tinha na minha cabeça que a roda de funk era de São Gonçalo, mas eles fundaram em Maricá. Eu não lembro o nome do outro idealizador, infelizmente, mas um dos idealizadores, posso até ler aqui, procurar, é o MC Bobô, que é um cara muito respeitado no meio do funk. E eles, tipo assim, surgiram com uma ideia básica, de tipo assim, pô, essa resenha que a gente tá fazendo aqui de funk, por que a gente não grava ela? E essa foi a pira deles, começaram a gravar, esses episódios começaram a ganhar uma relevância maior, e com essa visibilidade, eles conseguiram criar uma estrutura, assim, muito boa para os artistas irem lá no evento deles, que era a Roda de Focar no evento, eles filmavam e pegavam eles cantando as músicas deles e jogavam no YouTube. Bem o que o Brasil Game Show faz, mas dentro de um estúdio. Só que o Roda de Funk fazia no estúdio de um evento mesmo, assim, voltado para o funk. Então, tipo assim, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa para... É isso. Foi o MC Bobo, apenas o MC Bobo é um dos fundadores. É isso. E essa foi a ideia deles divulgarem a música ali da região e que virou uma parada nacional. Em vídeos com Agora, milhões e milhões de visualizações. Bizarro. sim, não, assim, é um baita projeto e com muita repercussão e claro, né, a gente sabe que o funk ele tem, num primeiro momento, essa origem, digamos, né, ele chega com muita relevância no Brasil, no Rio de Janeiro, mas a gente sabe que hoje já está consolidado no Brasil todo, e aí tem todas as suas vertentes, inclusive, que daí cada lugar, né, o Brasil gigantesco que é, ele vai colocar o seu tom, as suas cores, né, a sua roupa, né, indo para cada lugar. Você vai para São Paulo, já é um outro funk, aí tem Minas, tem Recife, tem Goiás também, enfim, então tem outras regiões, o próprio Belém do Pará também, então a gente sabe que o funk está mais do que consolidado realmente. Então é um baita projeto. E aí tem uma coisa interessante que o Toca ele faz, né? O Toca Wave, o projeto de vocês, que é trazer, digamos, novas tendências da música, novas maneiras de quem está fazendo, produzindo música. E bom, eu sou, com certamente sou mais velha que vocês, e aqui até trazendo um pouco para a nossa audiência, vocês fizeram uma análise sobre até nessa própria postagem e outras publicações, vocês falam do grime e do drill. Eu queria que vocês pudessem explicar o que é o grime e o drill, porque eu, até conhecer o trabalho de vocês, eu não sabia exatamente o que é, como é que surge esses dois movimentos, a origem deles e como que isso vai acontecer no Brasil, porque nós somos esse país que a gente traz movimentos para cá e aí dá a nossa cara, né? Mas se vocês pudessem explicar aqui para a nossa audiência o que é esses dois movimentos de música. Cara, ó, eu antes de começar a minha fala, porque eu sou a pessoa que mais escuta o Grime entre nós dois, eu peço perdão caso alguma informação não seja, né, exatamente aquela, mas eu vou aqui, eu já fiz um trabalho na faculdade sobre isso, então eu tenho um pouco mais de memória assim, faz um tempinho. Cara, o Grime Drill, o Grime, ele tem origem no Reino Unido, na Inglaterra, e é uma vertente de eletrônica, mesmo que a gente associe ao rap, a gêneros mais assim, o eletrônico também é um gênero preto, mas assim, o grime é um gênero eletrônico que surgiu nas rádios piratas do Reino Unido, entendeu? Estações assim piratas e tal, que eu não lembro exatamente quem foi os pioneiros e tal, mas na comunidade ali jamaicana ou nigeriana ali de UK, eles viam esses beats eletrônicos meio megalomaníacos que eles faziam e eles entenderam uma forma diferente de rimar em cima desses beats, entendeu? E a partir disso meio que surge o grime. Se você parar para ouvir grime e drill, o grime é um beat muito mais caótico, é um beat muito mais levantado, assim, alto astral. Enquanto o drill, ele tem hoje, se eu não me engano, em Chicago, se eu não me engano, um dos pioneiros é o Chief Keef, que é famosíssimo e tal aí fora. E ele também ele ganha muita força no Reino Unido. Um dos grandes nomes desse gênero hoje em dia é o Central C. Não sei se vocês conhecem o Central C. E eu digo com meus amigos que é como se o drill e o grime eles fossem
primos de segundo grau, tá ligado? Porque você parar para ouvir, eles se parecem bastante. E ambos os gêneros, eles têm um marco aqui no Brasil que se chama Brasil Grammy Show, que em 2019, 2020, por ali, acho que foi 2019 mesmo, a Casa do Meio, o Gini Boy e vários amigos dele que já ouviam grime, que já tinha, que era um gênero muito underground ainda, eles tiveram a ideia de fazer esse movimento aqui no Brasil e tal, chamar os MCs para rimar, e eles estruturaram o Brasil Grammy Show no estúdio da Casa do Meio, se eu não me engano, fica ali em Bangu, na zona oeste do Rio. E eles ouviam muito e tal, sentiam falta de eventos voltados para o gênero aqui no Brasil. E acho que o primeiro episódio, se eu não me engano, é com Jonas o Profeta, que é produtor do BK, e o SD9, que para mim é o rei do grime aqui no Brasil. E uma parada que você falou sobre brasileirar o grime, brasileirar o drill, uma coisa que casou muito nessa vivência foi como o beat do grime, o tempo dele, tipo, tá, lembrou, os caras começaram a fazer, o SD, um cara que fala disso, como esse tempo lembra o funk. E eles meio que, o R dele fala, cara, quase como se ele rimasse funk proibidão em cima dos beats de grime, em cima desses beats de eletrônica. E é essa parada, tipo, a partir do Brasil Grammy Show, muitos MCs, não só MC de grime, não só rappers que fazem drill, foram convidados. Teve MCs de fora, a própria MC Carol, esse Gorila já tem episódio no Brasil Grammy Show. E, para além do Brasil Grammy Show, outro marco na história do grime do Brasil é o Brime, que é do Flesos, Febem e Cezinha, se eu não me engano, o projeto de 2020, é dessa época também, mas acho de 2020, março de 2020, em que é literalmente isso, né? Tipo, Grime, vem tipo Grime brasileiro. E uma curiosidade muito maneira, se vocês reparam, o Cezinha, o Febem e o Fleso são corintianos. O Grime é um gênero londrino, um gênero de Reino Unido. A capa do Grime é o Chicão, zagueiro do Corinthians, dando um carrinho no Hazard, o jogador do time inglês, do jogador do Chelsea. Tem até uma faixa chamada Chelsea no álbum. Então é autoexplicativo. Claro. O brasileiro Perfeito. Chegando de carro, se você puder mostrar até dessa maneira, mas é o brasileiro chegando de carrinho na cultura gringa, tipo assim, fazendo do nosso jeito, fazendo esse patamar. Como é o nome? Como é o nome? BRIME. Vamos ver aqui se eu encontro. Já achei aqui, gente. Esse Olha, apesar de eu ser palmeirense, antes de eu ser palmeirense, eu sou brasileira, tá? Não sou meu clubismo, ele tem limites. Então eu já gostei muito da capa. Deixa eu mostrar para vocês, gente. Espera aí, deixa só eu carregar aqui para eu botar na tela para vocês. Muito bom, gostei mesmo. Muito massa. Nossa decolonialidade. Apesar de ser o jogador do Corinthians, mas tá tudo bem. Tá tudo certo. Espera aí, gente, eu vou carregar. Eu queria voltar, deixa eu só colocar aqui, só para poder ilustrar o que o João Marcelo está falando, né, desse movimento aí do Brime e da gente poder colocar a nossa cara, né, nesse movimento. Tá aqui, olha só. Essa daqui, né, João Marcelo? Exatamente. Muito maneira essa capa. Absurdo. Legal. Virou meio que até uma tendência. O pessoal às vezes pega umas fotos assim, tá ligado? Tipo, é como se fosse quase como se fosse uma estética meio Brat, assim, antes do Brat. Tá? Pega uma foto de um brasileiro ganhando o ouro olímpico e bota a Brime em cima. Muito maneiro. Legal. Muito bom. E aí, olha só, aqui o Matheus, ele tá até falando, ó, som de sebo é maravilhoso e é Brasil demais. Acho que é um projeto, acho que parecido um pouco com esses que a gente está falando. E aqui ele também comenta, dá uma olhada no Cheiro do Queijo. É uma galera massa de Fortaleza e eles fazem algo parecido com o grime. E aí eu queria voltar um pouco com o Tiny Desk, né? Como eu falei aqui, vocês acho que também estão acompanhando, a Tássia Reis, essa cantora brasileira, hoje, né, lançou o Tiny Desk dela. Deixa eu até, não vou soltar a música, viu, gente? Porque, enfim, a gente tem a questão da nossa plataforma aqui, né? Que o YouTube, ele pode, dependendo da música, a gente cai nos direitos autorais e a gente pode sofrer sanção. Mas eu estou destacando aqui a imagem
um pouco, que é isso que eu gostaria muito de ouvir vocês, sobre o Tiny Desk, até um pouco da apresentação da estética, um pouco do que eu li e eu ouvi, a própria Júlia falou também, um pouco dessa tentativa, acho que essa tentativa e execução mesmo, de apresentar um Tiny Desk com cara de Brasil, mas não essencialmente Brasil, assim, não sei se vocês concordam e que se vocês pudessem até falar um pouco desse formato mesmo, né? A gente vê que tem um pouco de cara de Brasil, estética de Brasil, os tijolinhos à vista, as próprias cores também, porque é um ambiente, né? Tem uma estética bastante diferente da gringa, né? Então, como é que vocês avaliam, como é que vocês olham para esse Tiny Desk Brasil que está começando e que, como, né, a gente já falou aqui, tem bastante repercussão? Assim, eu acho que o que eles fazem com esses elementos mais brasileiros vem muito alinhado com o fato do Tiny Desk ser algo, se propor a ser algo intimista. Então, eles vêm com certeza com essa necessidade de identificação. Então, tipo, de você se sentir em casa mesmo. Então, acho que muito da semiótica de tudo que é montado ali no escritório até vai um pouco contra o que é o Tiny Desk gringo, que é um escritório. E, assim, um escritório, ponto, de livros e tal. E a gente, que é no escritório da NPR, né, que é a rádio pública dos Estados Unidos. E aqui, assim, o Tiny Desk é gravado no escritório do Google, mas, assim, tem a bossa brasileira ali. Você não vai ver só livros, por mais que sejam livros brasileiros, você não vai ver só livros e coisas de escritório. A gente tem a nossa identidade, então eu acho que é isso que eles quiseram colocar, assim, para gerar essa identificação e esse ponto de ser algo que se propõe a ser intimista mesmo. Uhum. Uhum. Eu acho. Pode falar, Tati. Não, pode falar, por favor. Tranquilo. Eu acho que uma coisa que eu estava conversando antes com a Giovana, a gente debateu um pouco antes de começar o programa sobre essa questão, o Tiny Desk Brasil e muito sobre quem está fazendo a parada. E eu acho que ao mesmo tempo que o Brasil tem um tamanho continental, é um trunfo cultural que a gente tem, são muitos, é um arcabouço quase eterno de possibilidades culturais que a gente tem, muito diferente, por exemplo, da Argentina, que já é uma coisa mais delimitada. Eu acho que essa pluralidade do Brasil, às vezes, até dificulta do próprio povo entender o que é a cultura brasileira, entendeu? Por exemplo, eu sou de Cabo Frio, a Giovana de Minas Gerais, de Ubá, né? Ubá ou Visconde de Rio Branco, 40 mil habitantes. Eu sou de Cabo Frio, uma cidade litorânea. E, sabe, o meu Brasil, o Brasil da Giovana, é o mesmo Brasil do Ariano Suassuna. Mas o Brasil que eu vejo nas letras do TZ da Coronel é um Brasil que tá mais próximo do meu olhar. Eu acho que quando eles colocam esses elementos estéticos, sejam livros, sejam mini craques, sejam essas plantas, esses quadradinhos e tal, é muito sobre eles tentarem captar um Brasil de norte a sul, assim, tipo, pô, meu tio teve tal livro, minha mãe, nossa, a casa da minha avó era nessa estética aí, desse jeitinho, assim. É isso, né? Porque não é um produto, né? Eles querem que você se sinta em casa, como a Giovana falou. E é também, assim, justamente eles procuram isso, algo mais universal. Por exemplo, a gente vê ali as cadeirinhas de plástico. A gente viu as cadeirinhas de plástico no álbum do Bad Bunny, então uma coisa latina. Então, realmente é uma coisa, assim, universal, mas também, se eu não me engano, os artistas vão construindo o cenário. No Tiny Desk de fora, se eu não me engano, os artistas, tipo, deixam alguma coisa no cenário. E no brasileiro, a Sara Oliveira, né, que é a jornalista que tem apresentado o Tiny Talks, já falou que tem isso também do artista deixar. Então, eu acho que é, tipo assim, a gente vê algo muito universal e muito, assim... a gente vê uma estética mesmo de algo muito universalmente brasileiro, numa primeira temporada. Talvez nós tenhamos referências mais específicas de outros pontos e esquinas da cultura brasileira com o decorrer das temporadas também.
Entendi. É algo que está sendo feito, né? Como se estivesse em construção mesmo. E na avaliação de vocês, claro que é isso, né? Como vocês bem pontuaram, é um projeto novo. O projeto que está acontecendo agora é um produto, inclusive patrocinado por uma grande empresa. Então tem toda uma questão aí de um viés mercadológico também, evidentemente. Mas na avaliação de vocês, é um projeto que ele está sendo bem executado do ponto de vista da escolha dos artistas, da forma como ele está sendo apresentado. Até tenho algumas discussões que eu acompanhei sobre Brasil e América Latina, né? Como, inclusive, eu entrei nessa discussão, né? Mais de uma vez, inclusive, que tem algumas pessoas, até pelas razões históricas e a própria construção social que a gente tem, de tentar separar uma coisa da outra. O Brasil é América Latina, né? Eu vi, inclusive, críticas e pessoas falando sobre o Bad Bunny, por exemplo, e trazendo como uma responsabilidade para o Brasil de não ter um Bad Bunny, qualquer coisa, e falando que no Brasil e América Latina são quase que coisas distintas. E aí queria muito ouvir de vocês, assim, se vocês concordam um pouco com essa linha dessa perspectiva e também se como a Giovana mencionou, a respeito desse ar latino-americano, né? Que o Brasil é América Latina, nós não estamos dissociados a isso, embora muita gente queira tentar deslocar o Brasil como se o Brasil fosse uma coisa à parte, sabe? Então, para vocês, como é que vocês olham para isso, assim? Cara, sobre a seleção dos artistas, com um olhar de mais curador, assim, eu gostei, assim, acho que tá bem equilibrado, não só em sexualidade, mas também gênero musical, eu acho que tá bem, tipo assim, tá legal. E não só em questão do gênero, mas também da visibilidade. Pelo que eu vi, tá, tipo assim, mainstream underground, uma parada bem equilibrada. Uma coisa que eu falei com a Giovana, eu acho que o episódio que eu estou sendo um pouco mais crítico é o do Péricles, porque eu sou muito fã de Exalta Samba, eu gosto muito. O Ilha da Magia é o meu álbum favorito da vida. E é o que eu falei com a Giovana, deu para entender que o Péricles quis fazer meio que uma fase a fase da carreira dele. Pagode 90 com Krigo, uma música da época de 2000, outra música com o auge do Thiaguinho, e duas músicas da carreira solo dele. Mas eu falei com a Giovana, cara, eu consigo te enumerar agora 5 versões de Gamay melhor do que tem no Tiny Desk. E contrapartida, os artistas que eu menos conhecia, os mais undergrounds, por exemplo, a Tássia Reis, que eu não conheço muito da obra dela, eu já ouvi falar, já ouvi algumas músicas dela, mas não conheço a fundo, eu ouvi hoje, acho que é o meu episódio favorito. Só que eu tenho a impressão, talvez, de que se eu ouvir mais Tássia Reis e ouvir outras apresentações dela, através da versão de estúdio, eu vou gostar mais do que a versão do Tiny Desk. Eu, particularmente, tenho gostado do que eu tenho ouvido, só que é isso, eu acho que é um espaço que está muito mais jogado para uma descoberta assim, musical. Não só descobrir novos artistas, mas também descobrir novas versões daquela música que eu já ouvia bastante, e ver o que eu acho, entendeu? E sobre essa questão do Brasil, América Latina, pô, acho... Aí, eu não entendo, sabe? Eu entendo essa separação, acho que realmente tem diferenças, tem separações. O Brasil é um país, assim, um país racista, mas ele é tratamento racial. É só você ver um jogo de Libertadores, você vai ver que a gente dá um banho em qualquer outro país da América Latina, porque é uma questão muito... É um país muito mais negro, é um país que fala português, que fala outra língua. Eu acho que essa questão até bate um pouco no fonográfico, tipo assim, pô, a gente tem a Anitta, mas a Anitta não é América Latina, enquanto a Karol G, que é colombiana, que surgiu no mercado até de certa forma menor que o nosso, ela é ouvida no México, por exemplo. E acho que é isso. Eu acho que... Você acha que a Anitta não é América Latina? Não, eu acho que a Anitta é América Latina, só que eu acho que a barreira linguística, infelizmente, é um fator, principalmente na música. Eu acho que também como o brasileiro consome música, como talvez... Isso eu não sei se os outros países da América Latina também consomem música dessa forma, mas a letra, a língua é um bagulho muito importante, eu acho. Eu acho que quando a Anitta faz... isso é uma opinião pessoal. Quando a Anitta faz música em espanhol, eu acho meio estranho, particularmente, porque eu cresci vendo a Anitta falando português, comentando português. Então, é isso, sabe? É a Anitta. Eu acho que a Karol G, pelo fato dela, mesmo ela estando no mercado menor, que é o mercado colombiano, ela tem uma
potencialidade maior por fato dela falar espanhol. A própria Rosalía, de certa forma, é muito isso, entendeu? Mas é isso. Sim. Todos somos América Latina, só que eu acho que sim, o Brasil ainda sofre, entre várias aspas, existe a barreira linguística e ele é um fator bem... do português. É uma questão dentro da música, independente. Pode falar. Porque espanhol é uma fatia mercadológica na música, né? Cantar em espanhol, inclusive para a inserção na gringa, né? No caso, nos Estados Unidos. Então tem esse ponto mesmo, né? E a Anitta, ela faz esse movimento para tentar se moldar a esse mercado. É isso mesmo. Desculpa, Giovana, pode falar. Imagina, realmente a Anitta entra no mercado internacional através da carreira dela cantando em espanhol. Então, isso é um fato. Sobre o que eu tenho visto do Tiny Desk no Brasil, eu acho que, assim, o que eu acho legal do Tiny Desk é que ele é o momento em que você coloca artistas grandes num desafio de vulnerabilidade, que é o exemplo, por exemplo, o Ney Matogrosso, que fez um episódio maravilhoso de Tiny Desk, e é um homem de mais de 80 anos, que passa a vida inteira, não passou a vida inteira, porque ele ainda faz show, é um cara que ainda faz show, e shows gigantes, e aí bota ele num estúdio, nem é um estúdio, né, num espaço pequeno, com poucas pessoas, e com um sistema que também é muito diferente. Ali eles não têm retorno, então é diferente de você estar num show, então tecnicamente é diferente, e é mais difícil para o artista que está acostumado a apresentar, não está acostumado em apresentar em lugares pequenos, assim, com pouca gente. Então eu acho legal que o Tiny Desk ele se propõe a pegar grandes artistas num lugar de vulnerabilidade, que é um desafio, e pegar artistas em ascensão num lugar de apresentar eles. Então, eu acho que eu gosto da forma que o Tiny Desk, não só, isso não é especificamente do brasileiro, né? Eu gosto desse formato que consegue humanizar grandes artistas e também botar na boca do povo artistas em ascensão, como, por exemplo, foi com Catriel e Paco Amoroso, que fizeram o Tiny Desk lá de fora e simplesmente estouraram. E, assim, a Dolce também, que é um dos meus Tiny Desks gringos preferidos, ela estourou muito depois do Tiny Desk dela. Então, assim, eu gosto desse formato de que as coisas vêm dos dois lados, que tem esse empurrão, essa ajuda, esse empurrão para os artistas underground, esse incentivo, e também tem os consagrados, né? Os artistas consagrados. Sim, e você vê uma pessoa que é consagrada em um desafio básico, assim, que para você que está olhando ali é básico, mas para ele talvez não seja fácil ele cantar sem se ouvir, olhar sem ter o retorno, sem o microfone amplificar a voz, enfim. Eu gosto muito desse formato, eu tenho gostado do que eles fizeram, acho que foi uma grande escolha abrir com o João Gomes. Concordo total. E, assim, a escolha de abrir com o João Gomes eu acho importante também por conta dessa descentralização do eixo sudeste. Eu gosto de ver que um projeto desse tamanho, que mesmo que seja um projeto de São Paulo, né? Ele é gravado em São Paulo, no escritório da Google, a gente vê que tem esse olhar para sair desse eixo sudeste, ver outros lugares, ver outras nuances da nossa cultura, que, como a gente falou, a gente vive um país com dimensões continentais. E aí que entra um pouco dessa questão do ser latino-americano. Nós somos latino-americanos, mas a gente não sente tanto isso no dia a dia, obviamente também pela questão da barreira linguística, mas culturalmente é porque a gente já tem tanto que é nosso, a gente já é tão rico em cultura, que obviamente a gente consome a cultura dos outros países da América Latina, mas a gente já tem tanto que é nosso e que é tão diferente. Então, sim, eu queria super ver algo do Norte e a gente Gabi Amarantos. Porra. Gabi Amarantos. Um dos álbuns, um dos melhores álbuns que foram nacionais lançados esse ano, para mim, foi o Rock Doido.
A gente vê o Festival Psica lá em Belém, assim. Então, a gente vê que sair do eixo sudeste também é uma tendência da indústria fonográfica e dos festivais, enfim. Isso é uma coisa que eu gosto de ver que o Tiny Desk se importa com isso e que eu gostaria de ver mais. Mais diversidade, né? Aqui, olha só, tem alguns comentários, a Isa Morena falando, isso que o João Marcelo falou agora é o que acho mais bacana no projeto Tiny Desk, conhecer artistas novos e ver artistas que a gente já ama em um formato diferente, que é o que a Giovana acabou de falar, e serem desafiados, e inclusive serem passíveis de crítica até aqueles que a gente ama muito, que é o Péricles, né, João Marcelo? Eu vi outras pessoas falando também um pouco, né, até pra gente que é pagodeiro, eu sou muito pagodeiro, então também fiquei ali, né, a versão do Gamay, que é um clássico do pagode, um clássico do Exalta e tal, e daquele jeito ficou, sei lá, um pouco estranho e tal. Eu vi outras pessoas, assim como você, também falando sobre isso, né? Porque também tem um pouco da nossa relação afetiva com a música, com o artista, a gente fala, porra, desculpa o palavrão, que chato, é isso, como você disse, tem outras versões maravilhosas da música, mas também acho que é isso, como é um projeto diferente, e aí o artista está ali sendo colocado para ser desafiado. O Matheus Quintans, eu falei Quintana, Quintans, desculpa, viu, meu querido? Ele falando, tem uns artesanatos pernambucanos cearenses na apresentação do João Gomes, um pouco dos elementos estéticos, né? Como vocês estavam falando também. Bom, e aí, eu queria aproveitar, então, a presença de vocês aqui. Deixa eu só pegar um gancho nisso aqui. Foi bom até o Asher, é isso? Ou não? Serginho falando, estou com o João Marcelo. Péricles é uma referência muito subestimada no cenário musical brasileiro. Eu vou passar aqui a palavra para o João Marcelo. Se você concorda, eu concordo. Eu já adianto que eu concordo, mas eu queria te ouvir sobre o Péricles, se você concorda com essa fala aqui do Serginho. Pô, você vai me dar espaço para ser o maior nerd possível de Exalta Samba. Mas, ó, sim, concordo. Eu acho que artistas do samba, que talvez seja o gênero preto mais, como posso dizer, abraçado, agora, né? Historicamente, não. Mas tem sido abraçado pela grande mídia e tal, pela elite, por ser bem mais do que o rap, o funk, que são gêneros mais voltados para a rua. O samba também é, óbvio. Mas, sim, eu acho que o artista talvez mais subestimado da história desse país nem seja o Péricles. O Péricles é subestimadíssimo, mas eu diria que é o Arlindo Cruz. Porque uma coisa que eu estava pensando essa semana. O Arlindo Cruz ele tem mais de 600 sambas gravados. É um dos maiores compositores, se não o maior compositor. Entendeu? O Arlindo Cruz ele fez parte do Fundo de Quintal. Ele, durante 40, 30 anos, teve uma carreira sólida do início ao fim. E, assim, de parâmetro de grandeza, no meu desenvolvimento, o Arlindo Cruz teve muito mais presente do que nomes consagrados, como Vinícius de Moraes, Tom Jobim. Eu não consigo ver assim, sério, eu não consigo colocar em patamar diferente Tom Jobim de um Péricles, de um Arlindo Cruz, principalmente. É que o Péricles não tem todo esse caráter de compositor. Mas é isso, cara. O Péricles é um cara que desde os anos 90 ele é famoso. Eu nasci em 2004, o Péricles é famoso desde, sei lá, 90, começo dos anos 90. Ele tá aí na mídia, tipo assim. O Exalta Samba é um grupo que conseguiu sobreviver à saída do principal intérprete deles. Eles chamaram outro cara, foi. E eu acho que é isso. Acho que o samba, o pagode, até eles baterem, até eles entender, até a indústria entender que dá dinheiro, que faz muito dinheiro, que o povo abraça, teve que batalhar muito por esse espaço. E o Exalta Samba, até certo ponto, foi até criticado por isso, né? Quase como um MC, um pouco no rap, de tipo assim, agora vocês estão indo para TV e tal, nosso movimento, esse samba não é um samba de botequim, não é um samba de rua, de roda. Mas é isso, eu concordo plenamente. O Péricles é subestimadíssimo e é complicado, sabe? Tipo, eu acho que ele já tem, assim, o Péricles está rico hoje, o Péricles ser headline de festival hoje, já ser respeitado no meio, eu acho que já é bastante, mas eu acho que é pouco pelo que ele já fez, musicalmente falando. Eu sou muito fã de Exalta Samba, pessoal, vocês não estão entendendo. Eu moldei minha personalidade a partir da figura do Tiaguinho no Ilha da Magia.
João Marcelo, eu também, mas olha, eu vou aqui lançar para você, não sei, certamente acho que talvez você conheça, mas na minha avaliação, eu que vivi os anos 90, o pagode 90, assim, com muita intensidade, né, minha infância e adolescência, vou dizer para você que o melhor grupo de pagode dos anos 90, na minha avaliação, como uma paulista, inclusive do interior, mas paulista, vou dizer para você que o melhor grupo dos anos 90 chama-se Arte Popular. O Arte Que Popular. isso. Vai começar. Moleque, esse podcast, Mas- esse aqui. Mas é muito louco, cara, porque é isso. Se você mergulhar mesmo no gênero, arte popular, que loucura, grupo Sensação, Revelação, Fundo de Quintal, tem muito, grupo Raça Negra, tem muita coisa ali, entendeu? E você se destacar nesse meio já é uma loucura, o que o PEC e o Arlindo fizeram. Tipo assim, você ser o PEC, ser o Arlindo Cruz, ser uma Beth Carvalho, assim, são figuras que é isso, Vinícius de Moraes, Tom Jobim, Elis Regina estão aí na nossa história. Não quero mudar nada neles, mas são figuras que deveriam ser mais valorizadas, as citadas anteriormente. Concordo. E, vou te falar mais do Arte Popular. Eu gostaria muito de uma análise, uma avaliação sobre o Samba Pop Brasil, que para mim é um disco fodástico do Arte Popular, entre outros, né? Tem o Temporal também, que é muito bom, mas o Samba Pop Brasil, para mim, é o que só tem pedrada. Então, lanço essa aí para vocês, viu? Que o Arte Popular, para mim, é muito completo. Mas é isso. Também é uma questão de geracional também, né? Porque, claro, vocês são mais novos e tal, e o Exalta é muito bom também, não tem nem o que falar. É difícil esse tipo de comparação, eu sei, porque isso gera discussão mesmo, mas vamos lá, vamos seguir. Eu queria também ouvir de vocês, até vou colocar um vídeo que eu peguei lá na página do Cauã Maloca, que eu queria ouvi-los sobre o trap, mas deixa eu primeiro colocar o vídeo e aí para poder ouvi-los. Olha só. Fazer o nosso primeiro clipe foi um clipe do Derek, mano, né? Cantando funk, tive, mano, só decepção, pá. Eu queria parar de cantar, tá ligado? Ele falou, mano, você não canta trap, parça? Eu, demorou, mano, mas o que é trap? Não, parça, como eu não me identificava muito com ninguém do trap, eu me identificava mais pelos caras ser preto, tá ligado? Então eu falava, mano, da hora, mano. E eu vi as minas falando, porra, esses pretos do trap é bonito, pá. Eu falo, cara, as minas até acham preto bonito aqui, mano. Então eu quero ser... Gostava do trampo dos caras da Recaide. Um bagulho que inspirou a gente a fazer o nosso primeiro clipe foi um clipe do Derek, mano, né? Do nada. O clipe que ele tá pique na favela, Tô ligado. pá, tá ligado? Mano, se vocês música a gente pode sofrer. Mas a minha pergunta é, primeiro, se vocês puderem falar um pouco do trap, né? Que é esse gênero que, assim, é dessa geração, é um gênero que está mais do que consolidado, mas também ouvi-los um pouco sobre isso que a gente está vendo dentro do mundo da política, mas que entra na questão da música, que é esse termo narcocultura, inclusive que é essa tentativa de tentar criminalizar os artistas do trap, né, a exemplo do Pose do Rodo e do Oruan também. E se vocês puderem falar um pouco do trap, mas entrando um pouco nessa discussão mesmo, né, a respeito dessa tentativa da criminalização, que no limite a gente sabe que é racismo, e queria muito poder ouvi-los sobre esse ponto. Cara, dando um rápido resumo aqui, o trap no Brasil, ele surge muito... É São Paulo, né? Não tem jeito, São Paulo tá inserida na história do hip hop brasileiro, e os primeiros artistas nacionais, assim. Tem gente que diz que o Hungria Hip Hop foi o primeiro a fazer trap no Brasil, o próprio Orochi, que é um cara grande dentro do trap, ele fala que o Hungria foi o primeiro a fazer, mas, pô, eu gosto de valorizar aquele que faz e também dar nome àquilo que está fazendo. Então, eu diria que os pioneiros do trap aqui no Brasil, que se autodenominaram trappers, foi o Rafa Moreira, Recado Mob, o movimento bem paulista, e o Rafa Moreira, que é de Guarulhos, inclusive. Guarulhos é tipo quase a capital do trap aqui, dessa forma. Cara, o trap, ele começa com uma roupagem muito estadunidense, muito americana, é um gênero de Atlanta. Trap significa trap house, que é quase que são as bocas de fumo ali em Atlanta, e tem meio que essa analogia, né? Porque você já falou da cultura. O trap tem essa analogia que é como se as trap houses fossem os estúdios e os músicos cozinhassem droga, porque é uma coisa que vicia no público. Tem um pouco dessa parada, a Rafa já foi um pouco disso. Eu acho que aqui no Brasil era natural,
como o trap já vem de uma, de certa forma, entre várias aspas, essa palavra, eu odeio essa palavra, narcocultura, por ser uma coisa que vem do gueto estadunidense e tal, eu achava que era natural e não deu outra de se misturar com o funk. Tanto que a gente tem a criação da vertente trap funk, que se popularizou muito aqui no Rio por causa do Menor Todd. Não sei se você já ouviu falar, tá? Então, um cara que foi o primeiro cara, acho que é Bailão o nome da música, foi a primeira música de trap a estourar, em que ele fala abertamente de uma facção criminosa e tal, bem estilo funk proibidão. O que eu quero levantar aqui é que a partir do Menor Todd, o trap brasileiro teve uma roupagem muito mais abrasileirada. A gente chega hoje no Oruan, Tese da Coronel, até os próprios funkeiros fazem trap, MC Hariel, MC GP. Então, assim, agora já é uma cena até tão bem desenvolvida que tem o trap cearense com Matuê, tem que é um grande representante, o do Rio, o de São Paulo, tem o pessoal do Sul também fazendo, o que você falou, o pessoal do... Cara, se eu não me engano, tem um cara que eu acho muito legal o exemplo dele, é o Borio Casito. Ele é um cara que faz plug, que é uma vertente de trap aqui no Brasil, é um cara que é bombado há muito tempo, e se eu não me engano, ele é tipo de Campo Grande, tá ligado? Tipo assim, Centro-Oeste, tá assim, ele é fora total do eixo, é um cara que estourou no underground, acho que não dá nem pra dizer que ele é um cara de mainstream, porque não tem roupagem mainstream, mas é um cara que faz de eixo e estourou. E é isso. A partir do Rafa Moreira, depois desse marco também do trap funk, o trap meio que se solidificou como um gênero, assim, relevante, assim, dentro da música brasileira. E eu acho legal levantar essa parada do que o Kian falou, né? Tipo, ele cantava funk, ele acha que ele era o MC Rião, o negócio, ele era funkeiro, não deu certo a carreira de funk dele, e ele viu no trap uma oportunidade de fazer a parada dele. E ele também é um cara que canta drill, que também é uma vertente do rap, assim como o trap. Pra quem não sabe, o trap é uma vertente do rap. Tipo, o rap tá aqui, o trap é um bracinho, tem menos que diferencia, que separa, assim como fizeram, sei lá, samba e pagode são coisas diferentes. Não, pagode samba é a mesma coisa, entendeu? Pagode é onde se toca samba. Mas, voltando, toca muito nessa autoestima. Uma coisa que eu acho muito legal, que é um dos meus objetivos com Toca, é democratizar essa crítica analítica. Porque, assim, o jornalismo cultural, assim como todas as outras facetas de jornalismo, é um espaço dominado por homens brancos. E o que os homens brancos costumam ouvir, tá ligado? Eu cresci vendo uma análise de 10 minutos, 15 minutos sobre o álbum do AC/DC. Não tenho nada contra o AC/DC, nada contra essas bandas de rock, nada contra MPB, nada contra esse da MPB. Mas acho que, assim, um dos meus favoritos do Toca, quando a gente fala sobre o álbum do Tese da Coronel, e os comentários são de muitas pessoas de comunidade, eles falam, caramba, ouço essa música para ir para a escola, ouço essa música para trabalhar, e meio que já tive esses pensamentos, mas eu não soube desenvolver muito bem. Pô, é verdade que você falou em tal parte. Então, também democratizar e entregar essa review, essa crítica, fazer um trabalho de jornalismo cultural, não só também para te entregar o novo, para entregar o novo ao público, porque é isso, mano, a música toca num espaço muito pessoal, tá ligado? O Kian, ele começou a fazer trap porque ele viu muito preto no clipe. E sobre essa questão da narcocultura, é isso, cara. Colocaram o samba nesse espaço, colocaram o rap nesse espaço, colocaram funk nesse espaço. E hoje a gente tem o trap talvez como gênero, mas acho que o funk agora que já está mais aceito, midiaticamente falando, o trap está ocupando esse espaço de ser mais essa narcocultura, com a figura do Oruan, na figura da Menor Todd também, que ainda canta um pouco esse gênero. Cara, sobre isso, assim, como alguém que veio de uma região periférica, que vem de comunidade, que tem conhecidos, infelizmente, nessa vida errada, é basicamente, tipo assim, o cara que nasce nesse contexto, ele vai cantar sobre o quê? Se você parar para pensar, a lógica, um cara que nasce nesse contexto, ele tem dinheiro para bancar um home studio, ele sabe montar um estúdio caseiro, quem que vai financiar? Não vou dizer que vai financiar, não é isso que eu quero falar. Mas os primeiros shows desse cara, por que os primeiros shows no artista de funk são num baile funk? Porque é a área que ele canta, as pessoas da rua conhecem ele, é um espaço que, independente de quem está vendo a segurança daquele local, é um espaço que vai ter o show do João Gomes de graça. João Gomes tocando favela de graça, onde? No baile funk. É uma forma da cultura chegar de forma gratuita e acessível ao público. E é isso, cara. Aonde os governantes não acessarem, alguém vai acessar. Seja a igreja evangélica, seja o tráfico de drogas.
E é isso, tipo, a pessoa que usa esse argumento de narcocultura e tal, ela é isso, ela não quer, ela quer banalizar, ela quer criminalizar aquela forma de arte, mas ela não quer punir a cerne da questão, entendeu? A preocupação dessa pessoa não é o tráfico, não é o Comando Vermelho. Ela quer prender o Oruan para criar essa sensação no povo, no público, de segurança. Não, que agora o Oruan está preso, a rua está mais segura. Agora morreram 120 pessoas, está mais segura. Não tá, cara. As coisas... É outra dinâmica. Mas, infelizmente, é o que vende e é o que as pessoas, infelizmente, muitas das pessoas periféricas, pessoas que deveriam ter um pouco mais de consciência, né? Infelizmente, acabam caindo nesse papinho. Nessa ideia da criminalização da expressão da arte, né? Que é isso que está acontecendo com o caso do Oruan, do Pose, essa perseguição. Eu acho que é simplesmente a ideia muito rasa de você falar que aquilo ou incentiva algo, porque, primeiramente, o que incentiva alguém a entrar para o crime organizado é talvez a pessoa não ter o que comer em casa e precisar botar um dinheiro dentro de casa. Não é uma música que está falando sobre armas. Então, é isso que o João Marcelo falou. Eles querem Uma desculpa. Eles querem não só uma desculpa, mas uma imagem para combater em praça pública. Que é, aqui no caso do Oruan, e que nós estamos combatendo o crime. Vocês não estão combatendo o crime prendendo um cara que está expressando o que ele viu na vida dele. Essa é a expressão artística dele. Então, não existe você falar que algo é narcocultura. Isso é uma total perseguição da expressão artística dessas pessoas. Não faz sentido nenhum. Acho que é isso. E é isso. Recomendo o álbum Liberdade do Oruan. Eu recomendo. É um som mais experimentalzão. Não é um... Assim, é mainstream, porque é o Oruan que tá fazendo, mas é um som experimental. E é isso, tipo... Eu, graças a Deus, cara, assim, meu pai é uma pessoa pobre, humilde, mas assim, meu pai e minha mãe nunca tiveram problema com o sistema presidiário aqui do Brasil. O Oruan é filho do traficante talvez mais famoso do Brasil. O MC Pose do Ruto tem seu passado no crime, é uma vivência que eu não tive. Os caras têm transformado isso em arte, têm transformado isso em algo legal, em algo, tipo assim, que conscientiza outras pessoas a não entrarem, tipo... É isso, acho que não deveriam estar sendo levados a júri como se fossem outros bandidos. Né? É uma reinvenção do racismo também, no limite, né? O depoimento da mãe do Oruan, recentemente, ainda quando ele estava preso, ela fala justamente isso, fala assim, olha, eu criei um filho que estudou, eu criei uma filha que estudou, e esse sistema está devolvendo meu filho para a prisão. Porque é isso que essa sociedade quer, que é o meu filho, eu criei para que ele não entre nesse caminho. E o sistema quer fazer com que ele volte para esse caminho, com que ele, aliás, que ele volte não, que ele esteja nesse caminho, que é o caminho da prisão, né? Então, no limite, acho que acaba sendo justamente uma reinvenção de uma sociedade que é racista e que tem um fetiche por ver pessoas como Pose, como Oruan, nessa condição de ser preso e nessa questão de um show midiático, como a gente acompanhou e viu, né? Quando a polícia vai fazer operação na Faria Lima, não aparece ninguém preso, ninguém descalço, sem camisa, de cabeça baixa, sendo, né? Não tem isso. Tem na favela. Na favela a gente vê. Então tem essa dinâmica, e aí cravar a cultura criada nesses espaços para tentar criminalizar é mais uma reinvenção mesmo de uma sociedade que é racista e que não consegue engolir a criatividade, né, desses jovens artistas, assim. E pegando um gancho até um pouco dentro da fala de vocês, eu queria muito que vocês pudessem fazer uma avaliação muito geral de como é que vocês estão vendo a atual música brasileira. Na página de vocês é muito interessante ver que vocês não tratam somente dos novos artistas, dos artistas que estão agora no hype, dos que vocês prestigiam da geração de vocês, mas também tem análises e reflexões de artistas de outras gerações, consagrados, então tem um conteúdo que ele é bastante diverso, e o quanto vocês têm essa preocupação de apresentar aqueles que vieram antes, né? Os que construíram o caminho da música, inclusive para esses novos artistas, esses novos cantores e cantoras estarem
hoje se apresentando. Então, queria que vocês pudessem falar um pouco como é que vocês estão olhando para a atual música brasileira e o que é MPB para vocês? Música popular brasileira. Você, depois eu falo. Assim, se a gente for, eu acho que a gente já vem de uma descentralização do que significava MPB, por exemplo, quando eu era mais jovem ou quando eu descobri o que era MPB. E eu acho isso muito necessário. Por exemplo, a MPB, você se ligar, tipo, Caetano e Elis e Gilberto Gil, assim, que são grandes nomes da MPB, mas eu gosto dessa ideia de descentralizar o que é MPB. Da gente ver hoje que, o que é MPB? É música popular brasileira. E o que é a música popular brasileira? O que é a música que está vindo do nosso povo e da nossa reinvenção e da nossa... e do mix que a gente faz com o que vem de fora e do mix que a gente faz com o que é nosso também. Então, assim, o funk é uma música popular brasileira. O trap é uma música popular brasileira porque a nossa população adaptou esse gênero que vem de fora. Então, por exemplo, até mesmo a história do começo do grime. O grime é justamente isso. O grime brasileiro é uma música popular brasileira. Então, assim, para mim, MPB é isso. Você entender esses gêneros e que surgem do nosso povo, do que a gente faz. Que o que a gente faz é a remixagem. A gente usa o que é nosso e também bota o que é nosso no que vem de fora, que se torna algo nosso. Então, para mim, MPB é isso. A descentralização disso eu acho que é importante para a gente entender como a gente vê música hoje. Fala como é que tá a música hoje também, música brasileira, como é que você avalia a música brasileira? Assim, o MPB, tá bom. Indo no... Não, depois pode tá bom, tá bom. Indo no que a Giovana tá falando, cara, MPB, é isso, né? Tipo assim, 2010, época de 2010 ali tinha... Digo, anos de 2010, né? Loucura falar isso. Mas anos de 2010 tinha muito esse debate, né? Tipo, Ivete é ou na MPB? Eu acho que os gêneros já estão tão bem definidos, os nichos já estão tão, assim, estruturados com o movimento, tipo assim... Óbvio que não essencial, não como deveria ser. Mas hoje, por exemplo, eu não vejo o pessoal do trap, do funk, reivindicando esse lugar de MPB. Tipo, se vocês querem colocar no saco, quer tirar a gente dessa roda por puro ego, pode tirar, porque o nosso trabalho está andando. Mas eu vou muito que a Giovana fala. Para mim, tudo que é louco, né? A gente fez toda a volta, tá? De 10, que é brasileiridade, mas tudo que carrega esse sangue brasileiro, esse sangue latino-americano, tá ligado? Esse formato de som que é palpável aos ouvidos, é a música popular brasileira. Tese da Coronel, Sofia Chablau, entendeu? João Gomes, Terra. É isso, cara. Acho que... Entendeu? É isso, acho que foi muito colocado durante um bom tempo nesse espaço assim, de música erudita, de música MPB, ou não MPB. Arlindo Cruz, pra mim, é o maior nome da história do MPB, mano. Que queime, entendeu? Pra mim é ele é o 00. E e é engraçado desse debate, que é isso, né? Tipo, tem ainda, não sei se o tamanho desse movimento, mas ainda tem um pessoal que, não, fulano de tal é a nova MPB, tipo Ana Frank Elétrico, tenta colocar a Lineker toda hora nisso, a nova MPB, cara, a Lineker canta pop, a Lineker, ela canta o que ela quiser, entendeu? Tipo, ela canta, o álbum Caju é uma prova disso, tipo, mas ela não é nova MPB, ela sempre foi MPB, a MPB... a Tropicália é um movimento, a MPB talvez um certo período dá para assim, colocar o MPB no movimento, mas hoje é tudo basicamente, é música popular brasileira. E sobre o cenário, cara, eu diria que tá muito bom a música brasileira. Eu acho que dá para se dizer que tem sim um movimento de despolitizar a música brasileira, infelizmente. A indústria fonográfica dá espaço para muitos artistas que abraçam esse papo e acabam despolitizando sua música, não só liricamente, mas sonoramente, acabam meio que, sabe, se entregando ao que o mercado, o que o mainstream, de certa forma, quer e acaba perdendo um pouco de alma. Mas eu acho que, cara, você fazendo uma pesquisa básica, você acha, tipo assim, muita coisa interessante e muita coisa que
alguma coisa ali vai te fazer, sabe, te instigar sua curiosidade. Porque é isso, mano. É como eu falei no início. A música toca num lugar muito pessoal de cada um. Até a Giovana, chegar no teu feed, no teu scrolling ali. O que esse cara, que essa mineira, que esse pretinho tem para me falar de música? O que ele tem para me apresentar de novo? Até eu chegar nesse desconvencimento, tem que scrollar muito. Mas, cara, tá aí, mano. É esse som que vai de Ana Frega Elétrica até da Coronel. E se eles fizeram um som juntos, perfeito. Vai casar totalmente, entendeu? Porque é música popular brasileira. Não tem tanta... Tem, sim, gêneros. Tem, sim, pote. Mas, para terminar, como disse o Arlindo, no final das contas, existem 2 tipos de música. A boa e a ruim. E tem muita música boa por aí. Só saber pesquisar. Um movimento que eu acho que, assim, se a gente for falar de música hoje, eu não consigo não falar desse movimento, que é o que a gente vê hoje com as mulheres dominando a cena do rap brasileiro. O que a gente vê com Ebony, Duquesa, a Júlia Costa, que fez um dos álbuns do ano aí, nacionais também. Então, assim, é muito bom a gente ver esses movimentos. Um movimento também é essa questão da descentralização desse eixo sudeste. A gente vê artistas de outros cantos. A gente vê festivais grandes chegando a outros cantos do Brasil também. Então, eu acho que também é um movimento super legal. E, por exemplo, puxando ainda o assunto do Tiny Desk. Quando anunciaram o Tiny Desk no Brasil, eu vi muita gente brincando assim na internet. Porque eu quero calcinha preta no Tiny Desk. Eu quero calcinha preta no Tiny Desk. Eu quero calcinha preta no Tiny Desk. Eu quero um artista de funk no Tiny Desk. Por quê? Não porque esses artistas precisam do Tiny Desk para se... Olha, eles estão no Tiny Desk para se provar. Não, esses artistas são grandes artistas. Calcinha Preta é o Calcinha Preta. Que brasileiro não conhece o Calcinha Preta? Mas porque é interessante para a gente, como consumidor, ver esses artistas em um formato novo e um formato que, como a gente falou, tanto para quem está em ascensão quanto para quem já é grande, é muito desafiador. Então, eu acho que esses são uns dos principais movimentos aí que a gente vê que me deixa muito feliz com o futuro da nossa música. Eu gosto muito. E acho que esse ponto do Tiny Desk me ocorreu agora, né, da sua fala, Giovana, que é fazer do Tiny Desk realmente uma representação de Brasil e não uma coisa meio cult, né? Uma coisa de artista, sabe? Né? Por exemplo, Metá Metá, que foi um dos artistas. Eu gosto, acompanho, mas Metá Metá é um nicho. Não é o João Gomes, por exemplo. Então, acho que essa mescla é importante. E é isso. Eu, por exemplo, quero muito ver o Psirico no Tiny Desk Brasil, porque eu adoro Psirico. Acho maravilhoso. E é isso, enfim, né? E o Brasil é gigantesco, tem muita coisa, muita gente que pode ir para o Tiny Desk Brasil. Até o garoto, esqueci, o Gabel. Não sei se vocês conhecem o Gabel. O Gabel, ele é filho do Solimões, e que é um cantor de sertanejo, e ele está trazendo uma nova roupagem de um sertanejo, uma coisa, ele traz uma questão LGBT, porque ele é gay, né, assumido gay, tudo, então ele traz esse ponto. Ele está fazendo uma pesquisa sobre a Inesita Barroso, que é uma grande cantora de música caipira, música sertaneja, e ele traz essa roupagem até para tentar tirar um pouco dessa pecha do sertanejo atualmente, que é esse agronejo, né, essa coisa horrível, e que descaracteriza, porque o sertanejo ele é também um gênero musical popular e que a classe trabalhadora também escuta, apesar de todas as críticas importantes que têm que ser feitas, né? Então esse é um ponto. E aí, para finalizar mesmo a conversa com vocês, eu queria que vocês pudessem falar dos artistas, as cantoras e cantores brasileiros, assim, acho que é difícil falar né? Eu sei que é difícil, mas o top 3, vai, de cada um, assim, como é que vocês hoje são, esses 3 aqui para mim são os que eu, assim, tenho no meu coração, a melhor cantora brasileira, o melhor cantor, melhor banda, melhor, enfim, grupo. Se vocês puderem trazer aqui um pouco, e que vocês estão recomendando, inclusive, né, aqui para a nossa audiência também, para ouvirem, escutarem. Vocês já recomendaram vários aqui ao longo da conversa, eu sei. Mas se vocês puderem trazer aí para esse término de conversa, eu agradeço. Cara, vamos lá. Vou começar com o mais fácil. Acho que é a Lineker. Acho que, assim, gosta de música, mano. Gosta de música. Gosta de uma coisa
Gosta de música? Dá uma atenção na Lineker. Não só o Caju, que é o projeto dela que está mais em evidência, é o último que lançou, mas Índigo Borboleta Nil, Goela Abaixo, Zero. Eu defendo que hoje em dia a melhor musicista do país, a melhor intérprete do país é a Lineker, e acho que talvez com uma certa distância do segundo colocado. Como eu sou muito fã muito fã de pagode, eu queria um cara underground. O Renan Oliveira é um cara que é aqui do subúrbio do Rio e tal. É um cara que está em evidência também, lançou, acho que os sambas que a gente gosta, os pagodes que a gente gosta. É um cara que para além de fazer tem as músicas de sua autoria, assim, eu não sei se é da autoria dele, mas assim, músicas novas, lançamento dele. É um cara que se alimenta muito de Exalta Samba, Grupo Sensação. Quem gosta de pagode de 90 vai gostar com certeza, Renan Oliveira. E Já para tô finalizar, seguindo. mais jogado pro rap, aí ó, esquece. Para finalizar, mais voltado pro rap, cara. Poxa, eu ver alguém aqui que é mais pá. Pô, vou falar, mano. Vou soltar aqui de menção rosa do Dornelles. Estou começando a ouvir a música dele, é muito boa. É muito da parada que você falou do Filho do Solimões. É um cara que tem uma roupagem LGBTQIA+. E ele viralizou recentemente pelo Brasil Grammy Show. Dornelles, que é um querido pessoalmente, gente boa demais. Ótimo Brasil Grammy Um Show. ótimo Brasil Grammy Episódio Show. maravilhoso. Eu comento todos verem. Mas eu acho que do rap, cara, eu acho que um cara underground que eu acho que vale dar uma diferenciada assim no sua playlist, acho que é o Young Viga. Entrevistei ele recentemente, fomos no evento ali recentemente, entrevistei ele e tal. É um cara que, tipo assim, ele fez faculdade de artes no Recôncavo Baiano, um negócio assim e tal. E eu acho que ele traz um som diferente, assim, que foge do que a gente imagético nosso do rap e tal, de ser um bagulho sempre muito rua e tal. Ele tem umas referências que, sei lá, às vezes, sei lá, Caetano Veloso, Lígia Clark, é uma parada que, assim, talvez seja uma parada muito voltada para o público acadêmico, né? Os nerds que, nossa, o cara falando de Foucault e tal. Mas é um rap que se destaca no meio de vários produtos comerciais, assim. Como que é o nome dele, João? Desculpa, eu perdi. Young Vegan. É Eu já sigo ele, eu acho. Yang. YUNG, vegan de vegano em inglês. Eu acho ele legal e ele tem uma aspa muito boa, que ele fala sobre. Na entrevista ele falou sobre isso. Vai sair, inclusive, fiquem atentos, vai sair recentemente. Ele fala sobre. Para além de uma questão de contagem de visualizações, a questão mainstream underground é muito sobre roupagem, sobre como você se porta, sobre sua arte se porta em meio ao mercado. Ele usou como exemplo o A$AP Rocky, que tem muitos signos do underground, e é um cara, de certa forma, visibilidade mainstream. O cara estava no Super Bowl. Outra pessoa que eu acho que vai muito nessa onda, de outras duas muito boas nessa onda, é a Rosalia, Charlie XCX, que, tipo assim, mesmo que sejam artistas que têm uma visibilidade notória, tem uma roupagem underground, tem uma roupagem de realmente não, meio quase contra uma contracultura, mas uma contracultura que faz bem aos ouvidos. Mas esses são os meus três. Lineker, Renan Oliveira e Young Vegan, para você atualizar essa playlist. Se você conhece os três, parabéns. Você não vai ganhar nada, mas você tem bom gosto, parabéns. Valeu. Então, da minha parte, já vou tirar a Lineker, porque você falou, mas assim, eu acho que a Lineker é uma coisa pra gente que acompanha música que é universal, que é um fenômeno que vai ficar marcado na história da nossa música, e que bom, porque realmente é uma artista incrível, que eu realmente sou muito fã. Então eu vou botar o meu top 1, o BK, que do rap eu sou muito, muito fã de anos. Inclusive, eu e o João Marcelo, a gente foi na audição do álbum do DLRE, que foi o álbum que ele lançou esse ano. A gente foi com carteirada do Toca, assim, Toca tinha 3 mil seguidores. 3 mil não, 300. 300? Filho, na cara e na Toca coragem. Tinha 300 seguidores, a gente foi, era uma audição exclusiva, né, e aí, tipo, só algumas pessoas foram convidadas lá no circulador, e aí eu falei assim, a gente vai, porque pelo menos a gente vai dar um vídeo, a gente vai gravar. Aí chegando lá, a gente, vamos tentar, e a gente entrou. E, assim, é um dos momentos, assim, que eu percebi como que a música mexe com a gente, porque eu acho que eu nunca vou conseguir sentir o que eu senti naquele dia, de chegar lá e de ser uma das poucas pessoas que ouviu pela primeira vez aquilo, de um cara que eu sou muito fã. Então, assim, eu preciso exaltar aqui o que ele faz, não só por, assim, eu acho que eu gosto muito de rap brasileiro,
Eu até nem escuto muito o rap gringo, eu escuto bem pouco rap gringo, mas o rap brasileiro me encanta muito. Eu gosto muito, inclusive, o meu trabalho de conclusão de curso foi sobre o BK e discursos de ascensão financeira no rap, enfim. Então eu boto o BKI por tudo que ele tem feito e também por conta do que ele tem feito na indústria. O BK hoje tem um festival gigantes, que, ao meu ver, a tendência é só crescer, e o que ele faz no discurso dele, de tipo, fortalecer a comunidade, de pegar o artista underground que ele vê potencial e botar para abrir o álbum dele, que é o caso do Faia, que a gente também entrevistou, e essas parcerias, assim, os samples que ele usa. Então, assim, o BK para mim é diferenciadíssimo, é um artista diferenciadíssimo na música hoje, e que também, com esse último álbum, conseguiu furar a bolha dele, da galera que só escuta rap, da galera que curte muito rap. Eu sinto que ele, com esse álbum, principalmente usando samples, essa música com Vinha, teve Fat Family, enfim, conseguiu furar a bolha legal. Segundo lugar aqui, eu preciso colocar a Duquesa, que é maravilhosa, do rap também, que, assim, estourou bastante do ano passado para esse ano, e é uma artista que eu vejo que tem você vê que tem um show super montado, que é uma artista completa, que tem na discografia dela, ela lança um álbum é coeso, o álbum conta o que ela quer, que passa a mensagem que ela quer, de forma, assim, com início, meio e fim. Eu acho ela uma artista maravilhosa. E em terceiro aqui eu fiquei pensando, e aí eu pensei em um nome que me surpreendeu muito, porque eu não escutava tanto antes, apesar de ser um gênero que eu gosto muito, que é o pagodão baiano, que eu fui num show do Canalha há pouco tempo, e foi maravilhoso. Eu sinto que ele tem... O show do Canalha, para mim, foi uma experiência musical que ressignificou a dança, assim. Porque eu sinto que a gente hoje em dia vai em muito rolê, vai em muito lugar e, tipo, fica só balançando o corpo e mexendo assim. E dançar, vamos dançar, tipo, vamos requebrar, vamos botar a bunda pra cima, vamos dançar um pagodão baiano. E, assim, ele é muito bom, é um show maravilhoso, um dos melhores... Talvez tenha sido o melhor show que eu fiz esse ano. Então, vou jogar aí o Canalha também. Maravilhoso, muito bom. Vocês, assim, é engraçado. Vou ler os comentários, assim, já, e não vou mais tomar o tempo de vocês, é que é muito bom ouvi-los, né? Porque vocês são de uma geração depois da minha. Você fala, Giovana, por exemplo, das cantoras de rap, eu vou lembrar das que eu também amei demais, assim. Eu lembro da Negrali, né? Que a Negrali é uma cantora mais da minha geração, assim, um pouco, né? E quando ela sai do RZO e ela lança um álbum dela, eu também fiquei fascinada. Embora ela faça uma conversão um pouco mais para um pop, né? Assim, ela é rap, mas ela tem ali uma saída para um pop, mas continua sendo rapper. E é isso, né? Essa relação muito afetiva, temporal mesmo, e muito geracional. Música tem dessas coisas também, né? Muito bom ouvir vocês. E aí, para me despedir, deixe-me só ler aqui alguns comentários que foram chegando enquanto vocês falavam. Primeiro, recomendar muitíssimo para a nossa audiência a página do Toca Wave, muito bom. O Fernando está perguntando se vocês têm canal no YouTube, o Toca Wave. Cara, é uma das pretensões para 2026, é uma meta. A gente está passando por uma fase de rebranding, questão de CNPJ, questão de propriedade intelectual. Infelizmente, temos que... O Toca é muito bom, mas temos que nos desfazer dele em breve. Eu não vou falar o novo nome, você vai ter que seguir para ver o que vai acontecer nos próximos meses. Mas sim, cara, é uma meta. Porque é o que a gente falou, a transição... A gente não quer competir com o Multishow, com MTV, com esses portais antigos, Billboard, a gente não quer competir, mas a gente sente que a nossa geração não teve uma referência assim, maior de música, de espaço para debater música, que acabou sendo ocupado por influencers e, tipo, maneiro, sabe? Tipo, é o espaço deles e tal, só que acho que o YouTube vai ser mais uma plataforma para a gente falar, assim, o que a gente está fazendo aqui, 1 hora falando de música, o Instagram não permite, e aí, tipo assim, de deixar os nerds falando sobre BK, ou falando sobre Link, ou falando de Alta Samba, a gente vai debatendo. Então, a gente está realmente pensando
Mas no futuro, fique atento que lançaremos sim o canal no YouTube, se Deus quiser. E falando de Muito coisas do nosso futuro, para você, Thalita, que você é do samba e do carnaval. A gente tem um projeto de carnaval que vai sair agora, que, assim, super completo, falando de histórias antigas das escolas de samba e falando sobre os enredos atuais. Então, assim, só para a galera saber e você aí que é do carnaval do samba saber também. Valeu, só contou spoiler, né? Beleza. Combinar antes, não, beleza. O que significa que eu vou chamá-los aqui para o Cultura Brasileira, então, para vocês falarem dos projetos novos aí, falarem do carnaval, falarem desse novo nome, do rebranding que vocês estão fazendo, né? Muito bom para vocês voltarem aqui e a gente trocar ideia e falar. E me chamem para falar de carnaval, que eu adoro. Assim, tem uma coisa que eu gosto demais é falar e vivenciar carnaval. Eu desfilo, tô em ala, enfim, tô em escola de samba o tempo todo, maravilhoso. Ó, Cláudio Pedro falando aqui, menino brabo, vocês que pesquisam dados sobre música recomendam o Discogs, é isso? Ou só serve para leigos como eu? Acho que é disco, eu não sei se eu estou pronunciando correto, gente, que eu nunca Pode ouvi. ser Discogs, somos brasileiros Discogs, vai ser isso mesmo. Quer falar qual é essa, Giovana? Não. Cara, se eu não me engano, posso estar falando de outra plataforma, mas eu já usei o Discogs para um trabalho acadêmico que eu fiz sobre Paulo Brazão, que é um dos fundadores da Unidos Vila Isabel, que teve sua história apagada, assim, né? Por exemplo, é um cara que é um dos fundadores da escola de samba, junto com o seu China, estava lá no dia da criação e tal, ajudou. Foi o cara que, na época que o Martinho da Vila chegou na Vila Isabel, era o bamba da escola, e você pesquisa sobre ele, tu não acha nem a data de nascimento dele. Então, tipo assim... Não, tu acha mais ou menos a data, acho que acha quando ele morreu, onde ele morreu, como ele morreu. É uma pessoa que, infelizmente, teve sua história apagada com o passar dos anos, mas se você for lá na Vila Isabel, tem um hub dele. E eu acho que a Discogs é uma plataforma que é muito boa para tu ver compositores, sabe? Composição. Mais técnico. É mais técnico de você ver que você quer editação de música. Às vezes o Spotify, às vezes não, o Spotify é uma plataforma que quase que esconde. Parece que é um negócio que você tem que bater uns pressionar 4 botões para saber quem participa daquela música. Às vezes nem tem. Mas assim, o Discogs é bom para você ver que ali, eu não sei se eles tinham dados da propriedade intelectual de registro de música mesmo, de direitos autorais, mas lá tem bonitinho, vários compositores, vários intérpretes, álbuns que às vezes não estão catalogados no Spotify, às vezes não estão no YouTube. É bom para você que, tipo assim, pesquisa assim, me ajuda nesse trabalho. Eu descobri, por exemplo, que o Paulo Brazão, ele está um dos poucos registros de voz de Paulo Brazão, porque ele é um cara muito mais compositor e muito mais envolvido na escola, na Vila Isabel. Um dos poucos registros que tem da voz dele cantando é de uma coletânea com vários intérpretes, que inclusive tinha o Neguinho da Beija-Flor antes de ser Neguinho da Beija-Flor, porque o Neguinho da Beija-Flor entrou no mês dos anos 70 na Beija-Flor. Ele era, sei lá, acho que Neguinho da Baixada, agora assim. Só que é isso, é essa curiosidade. Então, para você que faz pesquisa, seja no meio acadêmico ou pro nerdice mesmo, curiosidade, eu recomendo sim, é uma boa plataforma. Muito bom. E aqui o comentário do Bispo Guru, João Marcelo, é uma enciclopédia musical. O Vitor Bastos, Lineker é uma das melhores cantoras do Brasil hoje, com letras e arranjos belíssimos, maravilhosa, concordo plenamente. E até o Jed lembrando, né, que a gente até comentou, a Lineker tem um Tiny Desk dela na gringa, e agora falta o brasileiro, é verdade. Vamos ver com Caju, né? Com Caju, exatamente. É isso, meus queridos. Olha, muito obrigada. Agradeço muito vocês virem aqui, conversarem conosco, falar do projeto de vocês, esclarecerem, explicarem um pouco aí a partir do olhar de vocês sobre o Tiny Desk Brasil e sobre música como um todo. Então, parabéns pelo projeto de vocês. Recomendo mais uma vez aqui para quem não está acompanhando, acompanhe a página do Toca Wave, o trabalho de vocês é muito bom. Jornalistas, influencers, mais jornalistas falando de música, que bom, muito bom, parabéns mesmo, sucesso. Obrigado, tá? A gente que agradece o espaço. Posso dar um beijo para minha mãe? Quero dar um beijo para minha mãe, que deve estar assistindo. Fique à vontade, o espaço é seu. Vou fazer isso também, tá? Rapaziada, segue o Toca no Instagram, no TikTok. A gente tá mais focado no Instagram ultimamente, mas também vamos curtir nosso TikTok. Mas segue lá. Um abraço para
minha mãe, meu pai, meu irmão, minha mãe Márcia, meu pai Edson, meu irmão Natan, minha irmã Brenda, que sem eles não estaria aqui, para todos os meus amigos, Dedé, Muruba, todo mundo. E é isso, sigam a página, venceremos. Vai dar bom. Vai dar bom. Não vai dar, não fala Giovana, quer falar também? Quer mandar beijo? Fica à vontade. Mais fácil você mandar um beijo. Ó, abraço pro Humberto Branco, um dos flamenguistas mais chatos que eu conheço, o pai dessa daqui. Meu pai. E é isso. E tia Liliane. Você não é flamenguista, João Marcelo? Meu Deus, Thalita, eu tava no dia 30 de novembro de 2024. Sai daí, Thalita. Quando o Botafogo humilhou o Atlético Mineiro, eu estava no Monumental de noite. Eu não sou botafoguense, eu sou o Botafogo, pô. E ela, infelizmente, ela muito Flamengo. Ela é familícia da Flamáfia. Não, eu sou Vasco da Gama. Queria falar isso. Pelo amor de Deus. Tá bom, Tató. Tem Flamengo, tem Botafogo, tem Vasco, tá tudo certo. Verdade, tá de 10 do futebol. Valeu, gente. Obrigada mais uma vez. Até a próxima, que eu vou chamar vocês de novo, com certeza. E vou estar aqui de novo. Eu sou ruim, eu vou estar de novo aqui. Valeu. Tchau. Até. Valeu.